Cara, eu falei lá no pré-jogo e falei também no pós-jogo que eu ia cobrar resultado e performance. Mas eu ia cobrar o resultado e performance, por mais que eu também esteja junto com você, que cobrar performance de um time que não vem mostrando performance é foda. Mas, Alan, é, o planejamento, velho. Quando que foi o sorteio da Libertadores? Deixa eu pegar aqui, sorteio da Libertadores. Quando que foi? Libertadores 2024. Só para a gente saber aqui, ó. Libertadores, 18 do 3. Ou seja, um mês e uns diazinhos. Saiu a escala do jogo da Libertadores. Ou seja, todo mundo sabia que existia um jogo entre Palmeiras, grama sintética, existia um jogo do Bolívar na altitude e existia um jogo do Botafogo às 11 horas. Flamengo internamente é uma merda, né? O Cacau vai lá para tirar foto na CBF e deixa o Flamengo jogar 11 horas. Mas foda-se. Todo mundo sabia disso. E, cara, tem gente paga para fazer o melhor planejamento possível. Seja a parte fisiológica, seja a parte de preparação física, seja o próprio treinador, diretoria. O planejamento dos caras foi o pior possível. Os caras já estavam contando em dar desculpa dessa sequência. Quando eu vi ontem o Nando Reis dando a desculpa falando da grama sintética, altitude, jogo às 11 horas, me deu a entender que essa desculpa já estava montada já antes dessa sequência. O planejamento dos caras foi errado. Eles não mandaram força máxima contra o Palmeiras. Chegou no jogo contra o Bolívar. Desculpa, isso não existe. Isso não existe. Eu não vi ainda no Flamengo. Os caras não viajarem para um jogo de Libertadores. O cara ficar no banco de reservas, eu já vi. Agora, não viajar, não se colocar à disposição, eu não vi. Para mim, ali no jogo contra o Bolívar, eles abandonaram o jogo. E aí, a partir do momento em que você tem um time todo reserva, olha a coerência do Tite. O time está tão cansado que nos últimos 2 jogos, um às 11 da manhã e o outro na altitude, ele não fez 5 substituições. Incrível, brado. A coerência dele é tamanha. Os jogadores estão tão exaustos. Por que ele não faz? Porque tem menino da base. Menino da base ele não confia. Menino da base é só para fazer número, para fazer viagem na puta que pariu da Bolívia. E aí o seguinte, quando eu falo que eu cobrava performance, é óbvio que a performance show não tem como cobrar desse time uma performance, mas um bom futebol, que já apresentou em alguns momentos. Os jogadores todos descansados. O cara que mais jogou fisicamente foi o Fabrício Bruno, que voltou de 2 jogos da seleção, só folgou em um jogo, desde que voltou da seleção. O De La Cruz, que jogou contra o Palmeiras, jogou na altitude e jogou contra o Botafogo, era o melhor fisicamente. Aí você pega a porra de um Pulgar e de um Arrascaeta, estão machucados, sendo poupado no meio da semana. O planejamento está todo errado. Todo errado. E aí, quando, porra, você pega uma comissão técnica do Tite, que não é pequena, é uma comissão com 3 auxiliares, velho, e um preparador físico, caras que já estão na seleção brasileira, e os caras não conseguem fazer o mínimo de uma preparação. Pô, podia ter dividido o time, ó. Essa metade vai pegar o Palmeiras, quem é melhor fisicamente vai pegar o Bolívar, e do Botafogo a gente vê quem é que tá inteiro. Então, assim, e para mim trabalha com a mentira, brother. Desculpa. O chip não apitou para esses 6 jogadores não terem viajado. Isso não existe. O chip ele é igual o semáforo. Você tá verde, o amarelo já é uma atenção. Ele falou isso. O amarelo é uma atenção e o vermelho já não dá. Se bateu o amarelo contra o Palmeiras, nego. Se bateu o amarelo, já tinha que ter poupado no Palmeiras alguns. Escolhido pelo menos metade desses. Agora, quando chega 6 jogadores que não podem viajar para a Bolívia, o planejamento está todo errado. Então eu cobrei sim, que no jogo do Botafogo tinha que fazer um bom jogo, principalmente os jogadores que foram poupados. Então, assim, para mim tá uma merda, o trabalho do Tite é fraco. E aí é o seguinte, vai melhorar fazendo as mesmas coisas? O esquema 4-3-3 não tá dando certo. Por quê? Porque a porra de um ponta é a porra de um jogador que não consegue evoluir em porra nenhuma, que é o Bruno Henrique. Joga por nome. Aí na outra ponta é um Luiz Araújo
Que é o primeiro jogador que eu vejo que ele é melhor sem a bola. Com a bola, ele é um desastre. Então, ou seja, o 4-3-3 não está funcionando. Aí, chega no segundo tempo. Porra, eu vou falar uma parada. Jogo do Botafogo, uma merda. Segundo tempo. O cara olha pro banco e fala, tá uma merda. Eu vou chamar o Gerson no calor. Eu quero intensidade. Eu vou chamar o Gerson, que estava 2 meses sem jogar. Jogou já 3 jogos. Os 3 jogos ruins, fracos, pelo menos, no mínimo médio. Vou botar o Gerson e vou chamar o Wesley, que foi o pior jogador da Bolívia. Eu não consigo entender, então é tudo para mim. O Vitor Hugo, ele veio e pediu desculpa pro Vitor Hugo. Vitor Hugo, você tá jogando fora da posição. Ele não escalou o Vitor Hugo como meia central um jogo, velho. E precisando de jogador. Aí ele inventou o Vitor Hugo jogando na ponta direita. Inventou jogando na ponta direita. O moleque entrou e jogou bem, velho. Daqui a pouco, num outro jogo, ele vai lá e bota na esquerda. Então, assim, a coerência dele tá totalmente... E eu não vejo luz no fim do túnel, a não ser que ele mude. Mude jogadores, mude esquema e mude a maneira de jogar. Mas é isso. O amigo concurseiro aqui colocou assim, ó, sem fatalismo. Daqui a pouco volta a vencer e acaba isso aí. O grande problema é o seguinte, o Bigode falou do planejamento, né? O planejamento tá todo errado e tudo. Bigode, eu acho até... Eu fiquei muito receoso quando eles foram para os Estados Unidos fazer a preparação física lá. Mas isso se mostrou ser acertado até então. Eu acho que eles começaram a errar quando a priorização da conquista do Campeonato Carioca fez, no segundo jogo, Flamengo com um placar positivo de 3 gols a seu favor, ter que colocar a equipe principal no segundo jogo do Campeonato Carioca. Ali foram 90 minutos de desgaste, ao meu ver, desnecessário. Porque um time alternativo, ou time reserva, utilizem o que vocês entenderem ser melhor no momento, daria conta. Porque perder para o Nova Iguaçu por mais de 3 gols seria algo, impensável, na minha humilde opinião. A soberba de vocês, rubro-negros, a soberba do Alan de acreditar. Não, pessoal, na boa, sendo muito honesto com vocês, não tinha condições de reverter esse placar. Não tinha, Bigode, não tinha. E aí você diz... Só para corroborar, a última vez que o Flamengo perdeu para um time pequeno, por mais de 2 gols de vantagem, foi por Olaria em 2004, na estreia do Campeonato Carioca. Só para... mas assim, foi 2004, foda-se 2004, 2020, 2015, 2009, porque é o seguinte, Bigode, caralho, não dá pro Nova Iguaçu jogando com o Carlinho, que nem jogar o segundo jogo ele jogou, reverter um placar de 3-0 frente ao Flamengo no Maracanã. Não dá, irmão, não adianta. A não ser que tivesse algo muito combinado ali, né? Para que as coisas pudessem chegar nesse play, e isso não ia acontecer. Então, não tinha porquê. Foram 90 minutos a mais para cada um daqueles atletas de forma desnecessária. Posto isso, Bigode, a priorização da Libertadores, para mim, não é real. Respeito a Raíssa, a matéria dela coloca isso, mas a gente não viu isso em campo. No primeiro jogo contra o Milionários, a gente viu alguns jogadores não estando disponíveis, ou também terem sido ali aliviados no primeiro jogo. No segundo, ainda mais, a gente acabou ali tomando aquela porrada do Bolívia. No segundo não, né? Que a gente joga contra o Palestina aqui, aí joga no Maracanã, a gente vai com força total. Fizemos um jogo muito fraco, um jogo muito ruim, mas a gente conseguiu vencer o adversário. Aí depois a gente sobe de novo a altitude, aí vai para La Paz, enfrenta o Bolívia já com vários desfalques. Aí sim um problema.